Os vikings sempre exerceram um grande fascínio desde que fizeram incursões pelo sul da Europa há 1000 anos, incluindo durante mais de 2 séculos pelo nosso país. Nem sequer éramos um reino. Mas o que sabemos de facto dos vikings? Sabia que viking não é um povo, uma tribo ou uma civilização, mas uma atividade? E que esses navegadores nórdicos não usavam elmos com cornos, nem bebiam de caveiras, não eram todos altos e louros e de olhos azuis, nem especialmente sanguinários, e nem sequer eram todos assim tão másculos. Sabia que as runas não são o alfabeto mágico? Para saber tudo, ou quase tudo, convidei o historiador Hélio Pires. Ele é mestre em estudos vikings e medievais pela Universidade de Uppsala, na Suécia, que deve ser o nosso maior especialista no tema. É autor de 4 livros sobre estes nórdicos aventureiros: Vikings em Portugal e na Galiza, Mitos e Lendas Nórdicas, As Runas Desvendadas e No Tempo dos Vikings, e de alguns vídeos explicativos no YouTube. Olá, Hélio, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite, diretamente de Alcobaça. É bom teres vindo de propósito. Muito obrigado por teres vindo à Rádio Observador. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu, de facto, licenciaste em História aqui pela Universidade Nova, depois tiveste este mestrado em Estudos Vikings e Medievais que foste tirar ao melhor sítio do mundo para aprender sobre vikings, em Uppsala, na Suécia. A Coimbra da Suécia. Pois é, a cidade universitária de lá. Exatamente. Que traços é que tu encontraste nos suecos dos vikings? Vou perguntar. Tramaste-me com essa. Logo para abrir. Traços dos vikings, não sei, se calhar o consumo excessivo de álcool. Isso mantém-se. Isso também nós, portanto, isso aí não há... Exatamente. Sim, mas eles de Islândia e não sei o quê são muito propensos. Sim, mantém isso. É isso, exatamente. Depois doutoraste então em História Medieval, também aqui na Nova, com esta tese de doutoramento, Vikings em Portugal e na Galiza, que aliás foi o teu primeiro livro. Exatamente. Tu editaste sobre isto. És investigador no Instituto de Estudos Medievais e dedicas-te a fazer muitas conferências, vídeos, a escrever textos sobre vikings. És um eterno apaixonado por este tema. Como é que nasceu este teu fascínio por esta atividade de ser viking, ir de vikings? Especificamente no segundo ano de curso, quando numa cadeira que era História das Ideias Religiosas, e uma professora passou-me umas fotocópias sobre mitologia, que incluía mitologia nórdica. Fascinou-me, fui puxando o fio à meada, exatamente, e que traz ele, e fui puxando, e lá está, é um novelo que nunca acaba. E tu disseste, não, eu tenho que aprofundar isto. Sempre. Porque de facto não há muita gente. Há outro colega teu agora que está-se a doutorar. Sim, o Miguel Andrade. Sim. E de resto, pouca gente se interessou por isto. No entanto, eles passaram por cá, mais ou menos um bocadinho depois dos mouros. Portanto, os mouros entraram no ano 711, sim. E eles entraram em 800 e tal. 44, os vikings, o primeiro está registado em 844. E tiveram aqui 200, quase 300 anos de influência. Sim, influência, quer dizer, presença intermitente. Portanto, vinham, faziam incursões, podiam estar tipo 1 ano, 2 anos sem aparecer, 10 anos, depois reapareciam outra vez, várias vezes num ano, ia variando. Tu, é engraçado porque conheces muito bem o nosso país, acampavas com os teus pais. Isto é muito engraçado, pelo país quase todo. Só atrás dos montes é que acho que nunca acampei. Nem Montezinho, naquele parque, naquela coisa. Infelizmente não. Incrível. Mas de resto era o país todo. Serra da Estrela foram várias vezes em criança. Isso... E hoje em dia é bicicleta? Fazes muita bicicleta? Muita bicicleta. Gostas muito? Pelo país não, quer dizer, fico mais na zona de Alcobaça quando me apetece aventurar. Ponho no comboio e vou um bocadinho mais para norte ou para sul. Vais com a tua bicicleta? Com a bicicleta, posso falar no comboio, isso poupo no esforço e tempo. Boa. E línguas estranhas, é uma coisa que tu gostas? Sueco, aprendeste alguma coisa quando estavas lá a estudar? O finlandês, o basco, o occitano, o gótico, o nahuatl. Isto é o quê? Nahuatl é asteca. Tenochtitlan e aquela exatamente, coisa. Eu não conheço essas línguas, tenho fascínio por elas, vou apanhando algumas coisas, mas lá está, os dias não têm 48 horas, não consigo aprender tudo, portanto, mas vou, como diria o Tolkien, vou saboreando. Há quem goste de provar vinhos, há quem goste de saborear idiomas. Exatamente, foi o que ele disse, portanto, eu gosto muito de saborear. Tu trabalhas a obra dele? Na relação com a mitologia nórdica, sim. Porque ele tem as fontes nórdicas medievais, tem muito a ver com ele. As runas do Hobbit, eu lembro-me disto, mas ele não passou, não é um bocadinho culpado das runas. Nós temos ideia que são coisas mágicas e quando não são alfabeto fonético. Exatamente. Normal. Não é culpado, porque a edição original do Hobbit, e isto mantém-se na edição inglesa e na espanhola e na catalã e na finlandesa. Tem mais de 100 anos? É de 1800 e não sei o quê, não? Não, 1900 e tal. Não tem 100 anos ainda. Já é século XX. As runas que aparecem no Hobbit são legíveis. É texto em inglês, mas escrito em runas. E tu consegues ler isso? Dá para ler, sim. Porque tu tens um livro que é desvendar as runas. Dá para ler. Portanto, é só ir buscar runas inglesas antigas e então consegue-se... Não é copy-paste? Não é copy-paste. No caso da edição portuguesa do Hobbit, já é copy-paste, é inventado. Pronto. Mas é copy-paste da versão inglesa? As runas anglo-saxões, sim. Anglo-saxónicas, sim. Incrível. Muito bem, os seus temas são os vikings, a Escandinávia antiga e medieval, as runas e as aventuras do Loki, do Odin, do Thor.
Porque é que, o que é que foi então esta era, ou esta idade viking? É porque nós temos esta ideia errada que eles eram um povo, uma civilização, uma etnia, uma tribo, mas não eram. Não eram. Era uma atividade. Era uma atividade, como disseste, uma atividade. Era algo que apenas alguns escandinavos faziam. Homens, algumas mulheres, não era a maior parte da sociedade, e tão era uma atividade que a partir de certo ponto os grupos vikings eram multiétnicos. Escandinavos, okay. mas também bálticos, Os eslavos, finlandeses, francos, ingleses, porventura até ibéricos do que é hoje Portugal, que se juntaram a eles. Porque havia muitas pessoas que juntavam-se ao inimigo, não é? Podiam juntar-se se vissem que tinham ali melhores perspectivas de vida do que aquilo que tinham. E por isso é que eles conseguiram estabelecer-se na Normandia. Isso aí estabeleceram um bocadinho pela força. Mas depois urbanizavam, como tu dizes, não era só... Em alguns casos urbanizaram. Assim, Dublin, por exemplo, surgiu como base de pirática viking. E depois foram ficando e lá ficaram, que depois evoluiu para base comercial e hoje uma cidade. Como York ou como Kiev? York já existia, mas desenvolveu-se. Kiev já existia, mas desenvolveu-se também sob a alçada... À conta deles, sim. Portanto, eles vão desde a Islândia até às estepes da Ucrânia... Até ao Cáspio. Até ao Mar Cáspio. Impressionante. E os barcos deles eram como aqueles como nós imaginamos no... Flexíveis, com a cabeça... Há exemplares, por exemplo, o barco de Osborne, Noruega, sobreviveu 90% da madeira. Incrível. É inteiramente reconstruível. Há outros que não, tem muito menos, mas aquele está... E corresponde ao que a gente vê nas séries e... Corresponde. Isso aí a arqueologia experimental está bastante desenvolvida nesse aspecto. Há réplicas, que já se fez várias do século XIX e que navegaram o Atlântico, chegaram aos Estados Unidos. Incrível. E pronto, eles tinham esta colonização, a conquista, a exploração, comercialização, urbanização, como acontecia na Escandinávia, como agora dissemos, e não só, mudanças religiosas, unificação, centralização política, a monetização, também é engraçado, eles também participaram nisso, não foi? Acabar com as trocas diretas. O mundo escandinavo, quando começa a idade viking, funcionava muito trocas diretas e entregas de presentes, portanto, dar possibilidades por uma questão de manter laços de lealdade, recompensas, pagamentos, etc. O uso de moeda era uma coisa muito rudimentar, mas isso evoluiu ao longo da idade viking. Conforme a Escandinávia europeiza-se, por contacto com o resto da Europa... Isto vão de 100, 200, 300 anos quase, exatamente, vão importando realidades que já existem na Europa continental, mas ainda não na Escandinávia. Ok. E, portanto, a monetização é um desses processos. Sim. Pouco a pouco generaliza-se o uso de moeda na Escandinávia. Falas das trocas e é irresistível falar das mulheres que foram raptadas em Santa Maria da Feira e depois foram devolvidas. O dono, o pai ou quem fosse, pagou o marido, pagou o resgate. Exatamente. E pagou em género. Isto era o quê? Boa pergunta, porque o normal era prata, ouro... Que era fácil de pesar. Exatamente, é uma troca relativamente fácil. Agora, um resgate naquele caso que era, se me falha a memória, uma pele de lobo, uma espada, várias camisas, lenços, quantidade de sal... 3 lenços, sal, uma vaca. Uma vaca! Extraordinário. Isso também diz muito dos mantimentos necessários para as viagens. Ok. Portanto, era necessário. Tinham ali mas alimentos. Isto está séria, na presença de representantes municipais. Exatamente. É incrível. É. E trocaram pelas mulheres e devolveram as mulheres que tinham raptado. Exatamente. E a complexidade do resgate sugere que terá havido ou intérpretes ou alguém que conhecia a língua de um dos lados. Okay. Porque um resgate dessa complexidade é muito difícil fazer só sem competências. É muito difícil. Ou era uma espécie de montre à la carte, portanto, tinham lá várias coisas, ele levava, alguém registava, ou exigia um regateio. Desenho uma vaca. Exatamente. Devia ser. Na areia, não é? Pronto. Mas o mais incrível é que estas fontes, o que se sabe, os sítios arqueológicos não há cá em Portugal, ainda não até há, o momento. infelizmente, sim. Mas há umas campanhas previstas, há qualquer coisa, não há? Por exemplo, no Douro, eles tiveram de certeza uma base, como tu dizes, no ano de 2025. Sim, terão de certeza. No ano de 2025 houve uma base de certeza no Douro. 2015-16 houve uma de certeza. 2015-16. Agora, o problema é encontrar vestígios disso, porque estamos a falar de zonas densamente povoadas e cultivadas durante 1000 anos. Portanto, ou são os vestígios estão muito enterrados, ou então estão mais que remexidos e já desapareceram. Como eu digo sempre, o arqueólogo é aquele profissional que tem o futuro em ruínas. Exatamente. Exatamente. Mas de facto é giro ver esta. E depois esta descrição, por exemplo, deste resgate que eu falei, que é muito curioso. Isto é o ano 966. O resgate das mulheres, o documento é de 1026. O resgate está sido nesse ano um bocado antes. Pronto, e no dia 18 de agosto, vocês há os registros. Há registros são exatos. 1 de agosto entraram em Lisboa no dia 1 de agosto. Exatamente. Ao meio-dia. Isso é um que entra no Rio Douro, que é em julho, um dia. Que avisa o califa. Exatamente, seria o Conde de Coimbra, em princípio. O Gonçalo Muniz, seria ele. A avisar ao califa, olha, entraram vikings. No Douro, portanto, cuidado com o caminho. Ao meio-dia. Do dia tal de julho, exatamente. É extraordinário.
Portanto, estamos a falar nesta era viking, porque o que se dizia era, como é aquelas runas, aquelas pedras com aqueles escritos em runas a dizer: o meu filho que foi de viking, morreu quando foi de viking. Ir de viking era ir na atividade. Uma atividade, de exploração. Ou foi exatamente. Como viam os navegadores portugueses. Correto, é uma boa analogia essa, porque do mesmo modo que houve um povo chamado navegadores, eram portugueses ou italianos ou espanhóis, nunca houve um povo chamado viking. Exatamente. É apenas uma parcela da sociedade que ia a atividades marítimas, e a mesma coisa é verdade para os vikings. Na segunda metade do século VIII até finais do século XI. Nem sequer havia Portugal ainda. Não. Era neste território, por onde eles passaram. O que é que ditou o final da era viking? Por que é que eles se extinguiram estas campanhas, digamos assim? Os processos históricos foram mudando, tanto a centralização do poder na Escandinávia, que começou a limitar-se, por fim às expedições mais descentralizadas e independentes. A própria cristianização, desenvolvimentos económicos, tudo isso retirou muito dos processos que incentivavam, motivavam a idade viking. Essa saída, sim. Eles eram dezenas de reinozinhos independentes, começaram a unificar-se. Há uma reconstrução que aponta para cerca de, chamamos assim, 50 países no que é hoje a Escandinávia. Incluindo a Noruega, Dinamarca, Suécia. Sim. E depois reuniram-se então nestes grandes países, digamos assim, e eles depois também, é como tu dizes, esta história não é feita de momentos, de repente, não, são processos. Ainda houve umas incursões e umas coisas, mas depois transformaram-se em cruzados. Sim, há uma continuidade são descendentes dos... Sim, também, e há uma continuidade de comportamentos entre os vikings e os cruzados. Portanto, as pilhagens, a violência mantém-se exatamente igual. O que muda é a ideologia por trás e algum comportamento associado. A motivação, digamos assim. A motivação, exatamente. Muito bem. A palavra viking, o nome viking, ainda hoje é discutível? Tem a etimologia é discutível, ainda é muito discutível. Isso há várias hipóteses. Pode ser Vik de Bahia, ou Riacho, ou pode ser da região de Viken, ou pode ser de uma palavra mais antiga, quer dizer acampamento. Isso ainda se discute muito isso. Não se nascia viking, nem se era viking porque os pais eram. Exatamente. Portanto, ia-se em viking. É extraordinário. Era uma atividade, não era uma raça. Homens ou mulheres? Menos mulheres, talvez? Menos mulheres, mais homens, sim. Mas há há referências a famílias inteiras viajarem com os vikings e há achados arqueológicos de mulheres guerreiras. Poucos, mas há. Okay. Portanto, seria uma coisa de minoria, mas existia. É a pergunta 14 do livro do... É o capítulo 14, exatamente, sim. Sobre as mulheres. E outro mito, não era um único grupo, eram vários grupos. Eram vários, altamente descentralizado, tanto assim que competiam entre eles e lutavam entre eles se fosse preciso. Chegavam a fazer incursões a outras bases deles. Aliás, uma das incursões rúnicas que refere à atividade viking está no sul do que é o sul da Suécia e refere alguém que morreu em viking no norte, portanto, no que seria hoje a Noruega. As terras deles. Eram vikings uns para os outros, se fosse preciso. Muito bom. E, portanto, não tinham que ser exclusivamente nórdicos, como tu disseste, podiam ter vários dos Países Baixos, da atual Alemanha e tal. Como tu explicas também, a expansão portuguesa também não foi feita só com portugueses. Correto, os genoveses tivemos vários, italianos, juntavam-se. Em que é que eles acreditavam? Eles tinham muitas religiões? Ou esta coisa é o Odin, o Thor, o Loki, a Freya e estas sagas? E abrangiam estes povos todos? Tinham vários deuses. Uhum. Agora, como é que se organizava os panteões é que já é um bocadinho mais complicado. Não seria uniforme. Sim. Há um conceito que eu introduzo neste último livro que é o de religio leto. Do mesmo modo que uma língua tem variantes dialetais, também haveria dialetos religiosos, se quiseres. Portanto, muito regionais, muito... Exatamente, panteões regionais, locais, práticas específicas, variações internas dos mesmos temas gerais e ideias gerais, mas depois com muita diversidade consoante o contexto e localização. As práticas religiosas numa zona costeira com contactos comerciais seria muito mais eclética do que numa povoação isolada nas montanhas, por exemplo. Postos comerciais que recebiam gente de fora, incluindo missionários, integrariam mais facilmente elementos cristãos do que povoações isoladas mais no norte, no meio de uma montanha. Portanto, tirei esta variabilidade religiosa. Sim. E atenção que o conceito de religião que nós temos hoje se lhes ia estranho. Que se saiba, eles não tinham palavra para religião. O mais próximo que se conhece é costume antigo. Mas o costume antigo refere-se a práticas religiosas, práticas de indumentária, construção, gastronomia, funerária, por exemplo. Funerária, tudo. Eles, é certo, e sabes isso, se eles cremavam os corpos nos barcos, por exemplo? Cremar nos barcos, sim. Barcos a navegar é que já é um bocadinho mais complicado dizer se era ou não. Mas barcos fechados para terra e cremados, sim. Corpos enterrados, há registros. Corpos cremados e enterrados debaixo de colinas artificiais, sim.
colocados em barcos e enterrados, sim. Até cremados e cinzas postas em barcos, também. Isso aí também variava muito, as práticas fúnebres. Este teu livro, saído na Zéfiro, Mitos e Lendas Nórdicas, saído há 5 anos, que fala da mitologia dos vikings e outros nórdicos, fala também das sagas, e Érico Vermelho, por exemplo, e há imensas sagas de Egil, Heimdall, Freya. As sagas é desta altura ou é já do século XIII, ou seja, um bocadinho posterior? É posterior, é. Mas faz parte da mitologia deles? Faz parte porque é o primeiro registro escrito que se tem em muitos casos. Mas é uma espécie de Lusíadas, não é? Uma espécie de poemas épicos com estes heróis que eles inventavam? Se pensarmos nos Lusíadas, é um bocadinho diferente porque também refere acontecimentos que seriam próximos, cronologicamente. Okay. Neste caso, não. Seriam os Lusíadas se eles se referissem só à primeira dinastia, por exemplo. Ok. Portanto, tem uma distância cronológica maior. As sagas são memória romanceada. É do século XIII olhar para o passado e a pensar isto aconteceu assim, segundo aquela lenda, aquela memória, e depois romanceia-se, e depois trabalha-se o texto consoante os interesses do autor. Claro. A historiografia nacionalista. Exatamente. Tem muito disso, tem muita destruição. Claro. Portanto, é sempre perigoso usar as sagas como fonte histórica por causa disso. Exato, e até tu falas nisso, nestes teus livros, a questão das fontes, porque as fontes também são escritas do lado de quem foi atacado. E por isso é sempre os pagãos, é sempre... Exatamente. E não há dos dois lados para fazer a comparação. Temos os as lados das vistas vítimas. pelos árabes, não é? Como Exatamente, exatamente. Olhem, há outro lado da história. Exatamente. É muito engraçado, na Península Ibérica sabe-se que foi de 844 o primeiro ataque conhecido e ficaram cá, ou passaram por cá até 1055, se não me engano, segundo eu consegui ler dos teus livros. O que é que os fez sair? Quais eram as motivações deles? Eu ouvi dizer uma vez que era em busca do sal, mas isso não corresponde bem à verdade. Não. Embora o sal fosse importante na altura. Poderia ser importante, sim, sem dúvida. Se decidiram um bem valioso, mas não o é isso que motivo motivaria a serem frotas enormes. O motivo pelo qual eles navegariam no verão era porque é mais seguro navegar nessa altura. O mar é mais o mar é mais calmo, é mais navegável, mais seguro. E depois os motivos? Fama e fortuna? Fama e fortuna, essencialmente. Ah, é? Sim. E missionação, se calhar? Missionação, não, porque não tinha uma religião com esse ímpeto. Está bem. Isso. E tivemos nós depois. Tivemos nós exatamente, depois com a expansão marítima. Falas da prata árabe, que era uma fonte muito importante. Nomeadamente no leste, grandes quantidades de prata islâmica de reinos do Médio Oriente, e por isso mesmo foram descendo, que são hoje os russos e ucranianos, para chegar à origem, ao Médio Oriente. Houve vikings que foram como comerciantes que estavam em Bagdade, disfarçados cristãos para não pagar impostos. Incrível. Já na altura. Já na altura. Olha, e escravos também. Engraçado porque esta ligação que tu fazes aos eslavos e escravos, a raiz é a mesma. Sim, há uma relação. Não são palavras com sinónimas, mas há uma relação de origem, sim, porque durante muito tempo muitos dos escravos vendidos a leste eram eslavos. E mercenários também, os tais varangos? Mercenários também, os varangos, sim. Que eles também muitas vezes eram derrotados e várias batalhas que aconteceram cá e falam disso, os mercenários ao serviço da guarda imperial, os tais bizantina, sim, em Constantinopla. Muito bem, escravos, tal, poder, estatuto, uma vida melhor, às vezes eles embarcavam nestas aventuras. As primeiras incursões terão sido lideradas por pessoas com posses, porque obviamente apetrechar uma frota, mandar construir os barcos, apetrechá-los, reunir séquito, isso exigia alguém não era barato, claro. E exigia estatuto. Mas agora, assim, soldados rasos, isso seriam pessoas, podiam ser pessoas comuns, mas que depois, à medida que acumulavam riqueza, podiam mais a frente elas próprias fundar os próprios grupos vikings. Ok. Fundiar, conforme as batalhas lhes granjeavam fama e fortuna própria, conseguiam ter recursos e fama suficiente para recrutar os seus próprios guerreiros e fundar os seus grupos. Ordenar as suas saídas, as suas incursões. Muito bem, eles instalaram-se na Islândia, na Groenlândia e na América do Norte. Há uma segunda hipótese publicadas em 2021 na Nature. Eles foram os primeiros europeus a alcançar um novo mundo, talvez 400 anos antes de Colombo. Talvez foram mesmo. É a pergunta 7 do teu livro. Foram mesmo. Sim. Aliás, a Groenlândia já faz parte do continente americano. Esqueci-me disso muitas vezes. Pois é. É o extremo oriental, insular, mas é continente americano. Aliás, outro dia disseram-me, que eu não sabia, que Corvo e Flores, o que é, as duas ilhas da Ponta dos Açores já fazem parte da não sei se eles funcionam assim, mas americana. Sim, sem dúvida, sim. Estou do outro lado da plataforma, sim. E por exemplo, nós estamos em três continentes, dizem. Exatamente, sim. Não são muitos países que podem dizer isso. E a Madeira já pertence à placa africana. Exatamente. Nós na Europa e quase todos os Açores. E depois duas ilhas é incrível. Que atravessa a Islândia, não é? Meio. Correto, exatamente. Aliás, a zona de contacto das duas placas na Islândia era o local de Assembleia da Islândia Antiga. Não sabia. Que ainda hoje está em separação. Está em separação. Que é uma rocha essa rocha na rocha e aquelas elevações,
quase que forma um palco natural onde se reunia a Assembleia da Islândia Antiga. É um sítio mágico, completamente mágico, é extraordinário. Na Europa Ocidental, então, o ataque é diferente. Agora eles vinham um bocadinho onde houvesse cidades, mosteiros, eles procuravam isso também, não é? Para saquear, para... Iam ao alvo que fosse mais fácil ou que proporcionasse mais lucro. Se fosse um mosteiro, era um mosteiro; se fosse uma cidade, era uma cidade pouco defendida. Exatamente. E é muito engraçado porque falaste de Kiev, há bocado, Kiev, como a gente diria, e aqui tem a ver com os russos, de onde vem a palavra Rússia. Russo, exatamente. Russo quer dizer exatamente vikings em... O russo seria remador. A origem da palavra seria nórdica, quer dizer remadores. Portanto, seria o termo que as pessoas estavam na parte leste do Báltico davam aos que chegavam a remos ou de barco da Escandinávia. Okay. Não será por acaso que ainda hoje a palavra finlandesa para sueco é ruotsi. Em estoniano é Rutsi. Está aí uma relação. Uma relação com a palavra Rússia, obviamente. Então a expansão viking desceu do Atlântico, veio às costas da Península Ibérica, entrou pelo Mediterrâneo, teve algumas vezes passou Gibraltar, e Lisboa, por exemplo, foi atacada várias vezes, no século IX, no século X, como o Algarve, Silves, Portimão, o Porto, aquela zona de Coimbra. Ainda há uma aldeia ao norte de Coimbra, Lordemão, mas o porquê de se chamar assim como não há em Leão, mas isso Lordemão tem a ver com porque é uma o nome, etimologia sim, viking? porque o nome que davam aos vikings nas fontes medievais ibéricas é Lordemanus. Ok. Portanto, pode haver aí uma relação. Agora, o porquê não se percebe. Ou houve ali uma base e ficou a memória, ou fixaram-se lá cativos nórdicos, ou não se sabe. Não... Porque a malta é muito pequenina. É pequenina, mas... uma vez mais solo, mais que remexido e utilizado. Portanto, se há algum vestígio está muito no fundo, ou então é complicadíssimo dizer porque é que foi. Porque também há uma aldeia em Leão. Em Leão, Lordemanus também. A mesma coisa, não é? A mesma coisa. Uma zona de fronteira, curiosamente. O que alimenta a hipótese de ter sido uma eventual fixação de cativos, uma zona perigosa que atraía pouca gente. Ao passo que nós temos muitos vestígios da presença árabe, da presença de viking, quase nada, porque tu dizes, mas era uma zona, às alturas estávamos em guerra, havia todos os reinos da península, não houve essa fratura política, digamos assim, nem religiosa. E por isso o impacto é muito limitado. É muito limitado. É uma zona que era de conflito que continuou a ser depois deles. Quando muito há fontes escritas. Há fontes escritas e é só o que temos. Não há vestígio arqueológico, até ver pelo menos, da presença de vikings no que é hoje Portugal. Ou Tens esperança de encontrar alguma coisa? A esperança última a morrer. Mas gostavas de que houvesse alguma coisa? Gostava. Acho que finalmente tocar alguma coisa de físico. Que acrescentasse a informação que se tem, isso é o sonho de qualquer historiador. Estamos sempre à espera que fontes novas que resolvam dúvidas, respondam a questões, mas... O que é que ficou da passagem dos vikings por Portugal? Memória, essencialmente é a memória. Memória utilizada em alguns casos. Há em Portugal não tanto, mas na Galiza há um conjunto de capelinhas e igrejas que têm mitos fundacionais associados aos vikings. Foi isso que ficou, essencialmente, é memória. Estou a pensar agora nos vestígios. Se estivesse à espera de encontrar um capacete com os cornos, desengane-se, porque isto era uma treta. Eles não usavam capacetes com cornos. Pelo menos não em batalha, porque isso seria suicida. Talvez uma... Agora, cerimonialmente, assim, tipo, adereços de cabeça de fazer inveja a Carmen Miranda, certamente. O único capacete ao viking uma vez encontrado, este Germungli, na Noruega, sim. Escavado na Noruega, é parecido, li um sítio onde dizia, é parecido com a máscara do Batman, mas sem as orelhas. Exatamente, é um bocado tipo isso. É extraordinário, porque de facto não tem, mas ficou essa ideia de Ficou. É uma coisa do século XIX. Deve-se muito ao Wagner. O Wagner é que popularizou isso. Não foi ele que criou, já vinha atrás. As óperas do Wagner popularizaram, porque por algum motivo achou-se que todos os personagens deviam ter cornos na cabeça, portanto... Era gente com azar. Generalizou-se. Muito bem. Barbas e cabelos, por exemplo, a ideia deles... há representações em têxteis ou em metais. Agora estou a lembrar que, por exemplo, uma caixa de joias que descobriu nos arredores de Estocolmo, isso era uma maravilha se aparecesse cá, mas as barbas e cabelos, porque isso é falado, é engraçado, era uma coisa que fez moda. A maneira deles trajarem e maquilhavam os olhos. Exatamente. Homens e mulheres, uma espécie de rímel ou maquilhagem à volta dos olhos. Dezenas de pentes. Quer dizer, centenas. É dos objetos mais comuns nas escavações arqueológicas do período viking, é pentes, tanto em campas de homem como de mulher. Portanto, o cuidado com a higiene dos cabelos, da barba, é uma coisa generalizada. Tanto assim que supostamente, isto é uma fonte tardia, mas supostamente, quando os vikings chegaram à Inglaterra, tinham tão bom aspecto que havia mulheres que fugiam dos maridos para ter com eles.
Isto é uma fonte tardia, mas pode ter algum fundo de verdade, porque aí havia esse cuidado realmente com as barbas. As raças, de facto, eram uma mistura saudável de louros, ruivos e morenos, isto porque há as necrópolis que estão escavadas e que se consegue perceber isso. Não seriam especialmente altos, mas os povos nórdicos, em geral, são altos. Variáveis, qualquer população. A altura média é 1,73 m. Isto em média, depois vamos aos detalhes e vemos os extremos, 90, quase 2 metros, mas depois uns mais baixos também, alguns anões, com 1,80 m, uma mulher com 1,80 m também é alta. E também os anões, também é verdade, que encontraram. Portanto, a ideia de ser muito altos já eu li nos seus livros também que era um bocadinho uma ideia de nacionalismo. É uma idealização nacionalista. Para juntar ao arquétipo nórdico e ariano, não é? Exatamente. Muito bem. Eles não seriam especialmente sanguinários. Mas é o mito que passa. É o mito que passa porque lá está, porque as fontes que temos são somente a perspectiva das vítimas e não da parte dos atacantes. Exatamente, o outro lado. Não seriam especialmente agressivos para a escala da época. Houve violadores fora do Há uma estudiosa que diz famosamente que não eram violadores notórios. O que quer dizer que não fariam mais do que era normal para a época. Exato. Uma coisa horrível de dizer, mas pronto. O Carlos Magno, o rei dos francos, ordenou a decapitação de 4.500 saxões. Exatamente. Portanto, não era. O problema aí é quem é que escreve as fontes que relata isso. Se é da parte dos agressores, para quem é sempre muito glorioso e justificado, se é da parte das vítimas, em qualquer ataque é tipo uma tragédia. E também há outro mito curioso que era que bebiam das caveiras, mas acho que isto foi um lapso de tradução. É um lapso de tradução. A poesia nórdica antiga é muito dada a metáforas e a perífrases. Okay. Portanto, e se forem lidas à letra, dá erros desses. Falava-se nos ramos curvos das caveiras, mas era dos animais. Dos animais, era o corno de onde se via. As incursões, estamos aqui a falar... e também não seriam todos muito másculos. Há história... Todos não, quer dizer, há histórias deles serem alguns muito efeminados e sim. O próprio Odin tem história. O Odin é um efeminado. Mas para eles era um deus? Era um deus, sem dúvida alguma. É um deus bastante complexo. Que fazia coisas de mulher. Fazia coisas de mulher, exatamente. Também. Não só, mas também. Okay. O que é curioso pensarmos que ainda hoje o Odin é uma figura muito querida em alguns grupos da extrema-direita. Portanto, maltinha, vocês não estão a pensar bem no assunto. Isso não... O bem que fazem saber as coisas e informarem-se. Exatamente, informem-se antes de escolherem bem os vossos ídolos, que isso não... É muito bom. E depois, de facto, muitos sítios cavados ao lado dos corpos têm pentes, pinças e lâminas, quer de corpos de homens, quer de corpos de mulheres. É extraordinário, como falámos disso. Muito engraçado. Esta questão também a falar das representações deles, eles fizeram muitas incursões então pelo norte de Portugal, entravam pelo Rio Minho também. Eu ouvi dizer que o Castelo de Guimarães então seria construído talvez pela Madonna, ainda antes do ano 1000 ou por volta do ano 1000, para se defender dos ataques deles, mas de facto não há fontes sobre isso, mas nós construímos ao testamento dela, não é? Ao testamento dela, que refere a construção do castelo contra os pagãos. Mas agora podia ser também mouros. Também mouros, exatamente. Ou podia ser as duas coisas. O tema até pode ser propositadamente ambíguo, porque assim arria nos dois lados. Exatamente. Abrange toda a gente. Abrange. Mas de facto há a ideia que algumas das nossas... E agora estou a pensar no Castelo de Vermoim, não sei se és tu que falas nisso, escreves sobre isso. O Castelo de Vermoim já seria pré-existente, mas há uma referência numa crónica eles terem lá chegado. Ok. Porquê, como, com que resultado, isso não sabe. Que teriam ocupado ou qualquer coisa. Muito bem. O martelo de Thor, por exemplo, baseia-se em quê? Porque é um martelo e não uma lança. Eles usavam lanças e espadas. Isso é uma coisa... Isso dava um artigo inteiro. Aparece numa saga que o martelo foi importante como objeto de defesa e não um machado, por exemplo. A ideia do martelo do Deus do Trovão é uma coisa antiquíssima que remonta, se calhar, da Idade do Bronze, se não da pedra. Okay. Porque há alguns vestígios linguísticos do que hoje conhecemos como martelo começou por ser uma massa, ou uma moca de pedra. Ok. Portanto, uma coisa anterior aos metais. Sim. Mas depois foi ficando associada, porque o barulho do trovão, ou a faísca do relâmpago, não é dissemelhante do barulho de uma pedragulha a cair, de um penedo, ou de uma bigorna, ou do raspar de pedras para acender uma fogueira. Exatamente. Portanto, há aí uma relação antiquíssima. Ok. No teu Mitos e Lendas Nórdicas contas a gênese, a origem dos tutores divinos, a gênese da poesia, a maldição do anel. Isto tem a ver com o quê? Isto agora, de repente, lembrei-me do Tolkien também. O Tolkien, sim, ele foi buscar essa Mas tem ideia. A ver com isso? Tem a ver com isso. Inspirou o Tolkien.
O anel é um Senhor dos objeto omnipresente na mitologia nórdica. Como objeto que traz sorte, como objeto que vincula, que prende, como objeto, como veículo de maldições. O Tolkien inspirou-se muito nisso. E, aliás, como as runas que aparecem de vez em quando. Exatamente. Lá dentro. É extraordinário. A vingança de Gudrun, as aventuras de Egil, isto é engraçado. Agora estou a pensar também nesta série que existe, os Vikings, por exemplo, concretamente esta série na Fox Premium, que teve 6 temporadas, criada pelo Michael Hurst e estreou em 2013, inspirada nas lendas nórdicas. Tu viste esta série? Estamos a falar daquela série sobre o Ragnar, não é? Sim, exatamente. O Ragnar, o rei que atacou a Inglaterra. Sim, exatamente. Isto é mais ou menos fiel. Aquilo é muito baseado em sagas do século XIII. Portanto, logo aí já é memória distorcida e romanceada. Adaptada para uma série moderna é um duplo destroçar e romancear. Portanto, a primeira temporada estava muitíssimo boa. Percebeu-se que fizeram pesquisa. Havia falas na série que eram quase citações de textos medievais. Mas depois, conforme a série avança nas temporadas, foi perdendo de qualidade de forma vertiginosa. Já vou inventando mais. É tudo demasiado mastigado e já está-se para dar tudo assim de forma muito simplista a um público que, de algum modo, torna-se por estúpido, vamos dizer assim. Porque não está a aprender... Assume-se que as pessoas não vão perceber, portanto fazem uma coisa ultra simplificada e plastificada para consumo fácil. É o que faz a televisão, não é? É, mas às vezes exagera, neste caso exagerou. E é engraçado, mas achas, no entanto, claro que os Vikings inspiraram óperas e filmes e romances, livros de BD, videojogos, mas o que também dificulta um bocadinho a separação dos factos e da ficção, como tu disseste. Mas o papel destes filmes, destas séries, é importante, mesmo que nem sempre seja correto? Se estimular o interesse e a pessoa não se ficar por aí, sim. Se gerar novos preconceitos e ideias feitas, não. Exatamente. Como é que funcionava o governo das sociedades vikings? É outra coisa que tu falas também, a tua última pergunta, aliás, do teu livro, deste teu último livro, No Tempo dos Vikings, saído pela saída de emergência. Eles tinham assembleias, democracias, como é que era? Protodemocracias, se bem que isso pudesse variar consoante a região exata da Escandinávia, não era uniforme nesse aspecto. Porque são muitos Serão vários, lá está, uma construção com 50 reinos diferentes, isso depois podia variar, e uns com mais poder concentrado de uma pessoa ou com menos poder concentrado, mas as assembleias era uma coisa muito comum. Assembleias de homens, não necessariamente mulheres, mais a pender para o aristocrático, não necessariamente o povo comum. Mas eram formas de governo em muitos aspectos protodemocráticos. Já tinham elementos que nós reconhecemos como sendo antecedentes de uma democracia. Ok. Isso é importante, porque se ficou esse registro, é um bom case study para as pessoas perceberem o que é que pode estar. O que é que nesses países ficou dessas incursões, nesses países nórdicos, onde frequentaste alguns e passeaste, ficou algumas ideias que tu notas, de rituais, por exemplo, lembranças. Há uma festa em Espanha, por exemplo, onde inventam que ali é a romaria dos não sei quantos. Sim, Catório. Exatamente, há algumas, em termos de celebrações populares, há algumas coisas que são vestígios dessa época. Isso é como cá, o folclore popular preserva práticas e ideias pré-cristãs, e lá também há disso. Depois, a paisagem está muito moldada por eles. Na Suécia Central, tens inscrições rúnicas à beira da estrada, no meio das cidades, nas praças, estão em toda a parte. Tens colinas fúnebres, ou já tiveram túmulos por baixo. Tens ruínas daquilo, claro, ruínas de habitações, ruínas de povoações, isto está em toda a parte, é omnipresente. Na Normandia também, por exemplo. Na Normandia, nem tanto. Aí, curiosamente, se sobrevive mais na toponímia, no nome dos locais, mas não necessariamente em termos arqueológicos. Aí tens muito menos. Os nórdicos se fixaram na Normandia, deixaram-se assimilar e afrancesar relativamente depressa, no espaço de 1 ou 2 gerações. Foi? Sim. Então pronto. Portanto, o que é que ficou? Perdeu-se a ligação, manteve-se a ligação, a memória da ligação à Escandinávia, mas no dia-a-dia desapareceu. O que é que ficou? Na parte física, o que ficou oficialmente foi algumas palavras específicas do dialeto francês normandi, se onde hoje existe, toponímia, lá está, algumas... O occitano que tu gostas... O occitano é do sul, isso é do sul. O occitano é do sul. Isso aí é mais próximo do catalão. Estas atividades económicas, eles dedicavam-se a quê? À pesca e assim? É o que a gente imagina logo. O que é que faziam? Exploravam recursos? Exploravam recursos, nomeadamente ferro, joalharia, âmbar, peles, escravos, âmbar, claro. Madeira, países nórdicos. Produtos da floresta, mel, por exemplo, cera. Isso depois variava consoante a região exata, porque nem todas têm os mesmos recursos naturais ou nem a mesma quantidade, portanto podia variar. E depois também podiam importar coisas como tipo cerâmica, copos de vidro, espadas francas. Tens aí na esperança que se encontre alguns vestígios, se tu tivesses
pudesses patrocinar uma escavação em Portugal, onde é que tu ias escavar? Para descobrir alguma coisa deles. Porque, de facto, nós temos muitos testemunhos a dizer que tiveram aqui, tiveram em Guimarães, tiveram na base, na Foz do Porto, tiveram na zona de Coimbra, tiveram não sei. Para deixar vestígios que ainda hoje pudessem ser encontrados, em hipótese, teria de ser algo derivado de uma presença prolongada. O registro escrito refere a uma presença maior é o que se refere aos 9 meses entre o Rio Douro e Ave. Okay. Portanto, terá havido uma base no Douro, muito fustigada. Terá havido uma base no Douro, algures. Eu, se calhar, idealmente, focar-me-ia em zonas em que um rio local intersecciona-se com o Douro. Okay. Porque as bases vikings, por norma, eram feitas em ilhas ou em quase ilhas, línguas de terra, penínsulas, zonas em que fossem rodeadas ou quase inteiramente rodeadas de água. Quando dois rios se juntam, formam uma espécie de V, portanto, só num ponto de acesso é que não tem água. Sim. Portanto, qualquer zona na margem do Douro onde conflua outro rio é uma boa hipótese. Muito bem. É engraçado porque estes registros que vocês... Estou aqui a lembrar, por exemplo, destes em 844, que eles chegaram, invadiram e saquearam Lisboa, chegaram a 20 de agosto, ficaram 13 dias. Sabe-se isto ao pormenor? Reaça a fontes árabes. Fontes árabes é que têm esses detalhes. As ibéricas é raríssimo. Okay. As árabes é que têm esses detalhes. E depois seguiram... houve 2 batalhas contra as forças locais e depois, um mês depois, seguiram para Sevilha, que não estava à espera. E foi completamente tomada e saqueada. Não estava preparada para um ataque daqueles. E eles vinham em força, então. Quer dizer, acha que era a mesma expedição que fez durou meses e que trazia dezenas de barcos? Seria dezenas, porque eles perdiam umas batalhas e avançavam para o posto seguinte. Exatamente. Seriam grupos grandes. Não necessariamente homogéneos ou coerentes. Okay. Podia ser um agregado de diferentes grupos mais pequenos movidos por um interesse comum. Perceberem que tinham força nos números. Isso aconteceu em Inglaterra com o chamado Grande Exército. Milhares de vikings que seriam formados por uma confederação de grupos mais pequenos que se juntaram com uma liderança coletiva com vista a um objetivo comum. É extraordinário. O que se aprende, Hélio, as coisas que tu ensinas sobre isto que é muito giro. Tu fizeste uma série de vídeos daqueles 3 minutos com os vikings, agora estás em pausa em algum Estou em pausa, aquele é imenso trabalho, estou em pausa um bocado aqui. Mas fizeste cá umas dezenas? Ou... Dezenas, sim, são dezenas de pequenos vídeos. Vale muito a pena, vejam, procurem na net, 3 minutos de vikings com o Hélio Pires. Nosso tempo voou, já sabia, vai voltar agora para Alcobaça, devo estar contentíssimo. Foi um grande prazer ter-te aqui, o tempo desapareceu, já sabia. Foi mais uma incursão pela Zona Sul. Agora pelo Hélio, este homem do lado de lá, completamente do lado deste povo que ia em viking, é extraordinário. E aprendemos muita coisa e desmistificámos, sobretudo, que é o mais importante, aproximarmos da verdade. Muito obrigado, Hélio Pires, por teres vindo. Obrigado pelo convite. E por teres dado esta lição extraordinária sobre, fica aqui esta dica, a saída de emergência, editou este No Tempo dos Vikings. Venha conhecer o mundo fascinante e misterioso dos vikings que moldaram a Europa, mas foram muito além dela, do Hélio Pires. Bem-ajas, Hélio, e até à próxima. Muito obrigado.